Bom, Henrique André, vamos trazer as notícias do Atlético nesta quinta-feira. Falta pouco pro jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Um abraço, boa noite, Henrique. Tudo bom, Pedro? Gostei do visual junino, cara. E agora é hora das Copas, né? Começa a Copa do Brasil, em agosto também a Copa Sul-Americana, com adversários definidos. O Galo no sábado, 7h30, tem pela frente o Juventude e na semana de 11 de agosto, o jogo de ida da Sul-Americana, das oitavas contra o Red Bull Bragantino, e na semana de 18 de agosto, o jogo de volta. Ainda não foi oficializada pela Conmebol. As datas foram oficializadas, melhor dizendo, as datas dos duelos da Sul-Americana, mas a Copa do Brasil agora passa a ser a prioridade. Sabadão, 7h30 da noite contra o Juventude, e na terça-feira lá em Caxias do Sul, né? Tomara que não tenha aquela neblina toda lá do Alfredo Jaconi, Atlético e Juventude decidindo quem avança às quartas de final do torneio nacional. O Galo treinou hoje pela manhã. Amanhã volta a treinar na parte da tarde, último treinamento antes deste confronto contra a equipe de Caxias do Sul. E o Barba pode ter novidades, né? Ele espera aí a volta do Thomas Coelho, ficou fora do jogo contra o Palmeiras, teve uma lesão na coxa esquerda, não atuou na vitória por 2-1 fora de casa, vem fazendo o processo de transição e pode ser opção para o Barba. O mesmo acontece com o Alan Franco, né? Depois que voltou da Copa do Mundo, ele teve aqueles problemas particulares, ficou no Equador, se reapresentou ao Galo na semana passada e pode ser opção, principalmente porque o Atlético tem um desfalque, né? O Cissé foi expulso no jogo contra o Ceará na fase anterior, então o Cissé é baixa certa, então o Alan Franco pode ganhar uma vaga pelo menos entre os relacionados. Então, por enquanto, o Barba vai ajustando esse time e quem sabe, né, Abílio, um time mais ofensivo para encarar o Juventude, que não tem a mesma qualidade do Palmeiras, é um clube, né, de Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Barba, ele pediu muito atenção com isso, né, não é o fato do Juventude estar na Série B que o Atlético tem que mudar a sua postura, mas ele pode mudar ali pelo menos a formação tática do Galo para esse jogo na Arena MRV. Será? É hora de algum tipo de mudança nesse sentido? De repente ser mais propositivo contra o Juventude no sábado? É por aí que você está esperando, Marcos? A primeira é fundamental fazer bem o dever de casa, né? Jogar bem e ganhar. De preferência, nem sempre as preferências elas se sobressaem no futebol, né? Mas se você puder escolher de 2 para cima, seria um ótimo resultado para levar essa decisão para Caxias do Sul, que tem uma boa equipe. Juventude tem uma boa equipe, está brigando lá em cima, né, nas cabeças para voltar à Série A do futebol brasileiro. Tirou o São Paulo. E eliminou o São Paulo na fase anterior, jogando com muita força e ganhou na marra. Se o Atlético não faz o dever bem aqui de casa, vai sofrer lá em Caxias, porque o jogo lá ele é peculiar. É num ambiente hostil, frio, chuva. Eu estava olhando já aqui o clima, né, que espera o Atlético na semana que vem. Vai ter chuva, vai ter frio, tudo que quem joga mais aqui para cima, né, da região sudeste para cima, não gosta. Pô, era um sofrimento, Fabrício, era um sofrimento visitar esses caras lá, cara. Jogo à noite, pô, você toma aquela riscada na canela, os caras vêm com a força física pra te dar, mostrar o cartão de casa mesmo, entendeu? Cartão de visitas, melhor dizendo, né? E você sofre lá. Então é fundamental jogar bem, o Atlético tem jogado bem, manter esse nível de jogo que o Atlético apresentou aí nas 2 partidas voltando do recesso, né? E conseguir levar uma vantagem importante, uma vantagem interessante para decidir no campo do Juventude, que é sempre muito difícil, Pedro Abílio. Jogo de paciência também com isso, né, Edu? Porque de repente você propõe, você cria, você não conclui, você fica pensando já que no segundo jogo você vai ter mais adversidades. A pré-eleição do Barba, certamente ele vai usar a fase anterior da Copa do Brasil. O Atlético pegou o Ceará, que é um time de Série B também. Aliás, o Ceará tem 22 pontos, é o 16º colocado da Série B. E por alguns minutos não tirou o Atlético da Copa do Brasil. Teve aquele gol do Pacini no finalzinho e depois o jogo foi para os pênaltis. O Juventude é o vice-líder da Série B. O Juventude hoje joga um futebol até melhor do que algumas equipes que estão lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, o Atlético não pode se enganar quanto à série do adversário.
Fazer o resultado em casa é fundamental, como foi fundamental fazê-lo contra o Ceará. Não fosse a vitória aqui, o Atlético teria tido mais problemas ainda jogando no Castelão. Então, é tentar vencer o Juventude, fazer um jogo mais propositivo, evidentemente. O Juventude vai vir fechadinho, vai tentar jogar por uma bola, vai tentar achar os espaços que o Atlético, porventura, vai deixar e que o Atlético consiga aproveitar as chances que criar, porque também vai ter. Seja uma noite inspirada do Cassierra, que tem perdido gols, do Bernard, que o Cuejo esteja pronto para jogar, porque vai ser um jogador, vai ser uma peça importante. Então, é entender o adversário que tem pela frente para não ser pego de surpresa. O que mais a gente pode falar do Atlético? Daqui a pouco, no segundo tempo da turma do bate-bola, nós vamos trazer, né, as primeiras palavras aí do novo atacante do Galo. O Atlético segue no mercado, tem janela aberta até setembro, Henrique André. Exatamente, e informe com responsabilidade também, né, Abílio? Quanta gente a gente viu publicando que o Fred se despediria ontem do Fenerbahçe após a partida pela Liga dos Campeões, que o Fred já estava acertado com o Atlético, e a gente bate na tecla, né, gente? Vamos com calma, porque é uma negociação muito complexa, né? O que a gente sabe é que o Atlético mantém o Fred aí no radar, é uma das prioridades ali pro meio campo, só que é uma situação complicada porque ele tem contrato com o Fenerbahçe, o treinador é apaixonado com ele, né? O Ismail Kartal já deixou isso claro, já declarou que o Fred fica, só que tem a situação do número de estrangeiros no Fenerbahçe, tem a situação que é um jogador caro, muitos torcedores estão questionando a titularidade do Fred, que inclusive fez um grande jogo. Então o cenário é esse, e o Atlético vai aguardando, enquanto isso o empresário do Fred segue na Turquia tentando a rescisão. E o Fenerbahçe, ele não vai querer liberar de graça, né? Porque sabe do potencial do Fred, sabe que vai economizar com a saída, é claro, mas o Atlético, se quiser ter o Fred, deve acabar tendo que pagar uma compensação financeira. E isso pode ser o grande entrave nesse momento. Assim como fez com o Léo Duarte, como fez com o Thiago Borbas, o Galo vai trabalhando em silêncio, né, para não gerar expectativa nos torcedores, e o Atlético prefere não se manifestar sobre o assunto. Então a gente vai apurando em outras pontas e, como a gente já vem trazendo desde a semana passada, é uma situação delicada, não tem nada certo. O Fred pode acertar com o Atlético? Pode acertar, mas neste momento não tem nada encaminhado, né? Então o Fred não se despediu ontem, pode ser que amanhã tudo se resolva e o Fred venha para Belo Horizonte, mas neste momento o Fred não está avançado para ser jogador do Atlético, mas segue na mira porque a janela, como você disse, só fecha em 11 de setembro e o Atlético está querendo e precisa se reforçar. Fala, Zeredo, um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o programa Tiro de Meta na Itatiaia nesta sexta-feira. Bora falar do Galo, que hoje à tarde faz o último treino antes do duelo de amanhã, hein? 7h30 da noite, na Arena MRV, contra o Juventude. É o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Barba Domingues, ele pode ter alguns reforços para esse duelo contra o time de Caxias do Sul. E eu falo do atacante Thomas Coelho, ele que ficou fora do jogo contra o Palmeiras, sentiu dores na coxa esquerda e vem fazendo o processo de transição. Pode voltar a ser opção para o comandante argentino, o seu compatriota. E outro é o volante Alan Franco, ele que desde que retornou da Copa do Mundo, passou por problemas familiares, esteve durante um tempo no Equador, voltou a Belo Horizonte na semana passada, vem fazendo aquele processo para aprimorar a parte física, né? E o Alan Franco pode ser novidade também por um outro fator, hein? O Cissé, Mamadi Cissé, o guineense de 19 anos, ele está suspenso, foi expulso no jogo contra o Ceará na fase anterior e com isso pode abrir caminho para o retorno do Alan Franco, já que tem também a opção do Michael, mas o Michael vem sendo tirado ao longo dos jogos, já que não está 100% fisicamente também. Então pode começar o Michael, pode começar o Alan Franco, e o Barba fazendo substituições ao longo do duelo contra o Juventude. O Galo ontem anunciou oficialmente a contratação do atacante Thiago Borbas, de 24 anos, ele que estava no Oviedo da Espanha, ele que não marcou gols por lá, tá? Foram 12 jogos, não conseguiu balançar a rede, mas tem bons números pelo Red Bull Bragantino, que vai ser, inclusive, o adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em 134 jogos pelo Massa Bruta, o Borba fez 27 gols, deu 6 assistências e chegou falando que vai dar a vida em campo, que é um jogador que se entrega
com toda a raça uruguaia. Então quer fazer muitos gols pelo Atlético e quer dar alegria para a massa. E o Galo segue de olho no mercado, não desiste da contratação do volante Fred, de 33 anos, mas, como a gente já vem informando, é uma situação bem delicada, porque depende muito mais do Fenerbahçe da Turquia liberá-lo do que de esforços do Atlético. Mas essa novela, viu, Paulinho, ainda não acabou. Com as informações do Galo, aqui no programa Tiro de Meta, repórter Henrique André. Bom dia! Tá, o Atlético acabou de soltar a informação aqui de 23 mil ingressos para o jogo contra o Juventude, com o retorno do Alan Franco, ainda não atuou depois da Copa do Mundo, né? Liberado para resolver os problemas particulares, tal, tá de volta. Agora fica a dúvida, né? Se o Preciado vai ser utilizado mais uma vez na vaga do Coelho, ou se volta e tal, ou se até se o Minda vai como titular, não se sabe. E a título de informação, quem avançar aí desses dois confrontos do Atlético contra o Juventude, a biscoita 4 milhões de reais. A possibilidade do time provável para o jogo de Everson, Natanael, Juan Tressou, de Lianco e Lodge, Maicon, Alan Franco, na nossa ideia aqui, com Vitor Hugo e Bernardo, Alan Minda e Cassierra, ou Preciado e Cassierra, mas eu acho que tá mais pro Minda também. Desculpa, é sobre o Atlético ainda, mas só mudando um pouco, tem alguma novidade sobre o Fred, HG? Nada, absolutamente nada de novo. Porque a ideia era que, pelo menos vinha da imprensa turca, que ele teria feito a despedida ou faria a despedida na quarta-feira. Quarta-feira ou foi ontem? Posso fazer uma atualização? Anteontem. Antes, na verdade não é uma atualização, é só para recapitular uma coisa que eu escutei de uma pessoa muito importante nesse processo, que é próxima do Fred, que me falou isso antes. Eu até estava achando estranho o pessoal confirmando que o Fred chegaria depois desse último jogo. É que o técnico de lá gosta muito do Fred e não pretende liberar ele de qualquer forma. É o mesmo treinador que levou o Fred pro Fenerbahçe, ele saiu, agora voltou e conta muito com o Fred, então... É o Cuca do Fenerbahçe. É, tipo isso. Talvez o Fred possa não assumir, não admitir diante das câmeras e tal, mas o Fred, ele quer voltar, cara. Ele tá muito balançado, mas tem contrato, tem coisas que amarram e tal. Ele até teria comunicado lá a vontade de voltar e tal, mas tem contrato. Eu acho que nem as horas somadas de todos os poderosos chefões dá o tempo de filme, que não é novela mais, né? Dá o tempo de filme. Né? Você pode somar todos os poderosos chefões. Passam aí de 9 horas, os 3. Ô, Valu. Incrível, né? E sabe o que me incomoda, Valuzinho? Ninguém pega um aviãozinho pra ir lá, sentar, conversar com o Fenerbahçe. Mas sabe por que tá demorando? Ninguém. Né? Sabe por que tá demorando? Cara, quando você vai porque comprar... não tem grana é isso, exatamente. Envolvida no eu ia tentar negócio. fazer uma analogia aqui. Você vai tentar comprar um apartamento, cara. O apartamento cabe no seu bolso, pronto, você compra na hora. Isso. Agora, você vai comprar aquele apartamento caro pra caramba, velho, você vai demorando. Só que você fala, tem que pechinchar, pô. Será que eu vou pechinchar? Será que o dono do apartamento vai baixar mais o preço? Eu vou ficar aqui esperando. Aí você fica meio que cercando. Sabe o que Atlético acontece? assim, não cara. adianta você chegar pro corretor e falar assim, ô corretor, vai lá e pechincha pra mim o apartamento. Vai você, bicho. Ok. Ô, velho, aqui ó, o negócio é o seguinte, eu consigo te pagar assim, vai você, entendeu? Então, O Atlético está erro é esse. negociando uma situação que, na verdade, os caminhos não passam Ou pela tentando mão vencer deles. pelo cansaço. É. Tipo assim, mudou o limite de estrangeiro, eles contrataram estrangeiro, vamos ver se eles vão querer liberar. A vontade Não, do em jogador nenhum vai momento falar você tá mais chegando alto e dentro do falando clube. Não. Quanto você quer? Não. Então beleza. Ou então, acabou, ou cara. então que fosse, eu acho até o que- André, ou então que fosse 2 milhões de euros. O Atlético tentou oferecer 2 milhões de euros no Fred, mas, exemplo, tá, gente? Mais 15% do passe do Pacini. Eu não tô falando pro Atlético fazer. O Atlético de fato formalizou. O Atlético se acertou com o Fred. Em algum momento o Atlético apresentou alguma coisa ao Fenerbahçe? Não, cara. Então, vai ficar é isso aí que mesmo. incomoda, Vai né, ficar à cara? mercê mesmo do clube turco. Que, ó, tá aqui pro Atlético, ó. Não tá nem E aí, assim, não tá, até porque não tem que estar também, Não né? tem que tá. Essa que é a Se questão. as informações que circularam aí forem verdadeiras, o que estavam pedindo era 5 milhões, o Atlético ia fazer 5 milhões no início do ano e agora viraria 2,5. Cara, já é um ganho absurdo, já é conseguir, já é uma mudança surreal, velho. Nós estamos falando em uma redução de 50%. Cara, o que você tem 50% de desconto com essa qualidade? Qual tipo de produto? Tá loucura, velho. Então, assim, eu tentaria avançar o máximo possível, porque eu acho que o Fred resolve boa parte dos problemas do meio-campo do Atlético. Do meio-campo. Tem outros. E aí o torcedor fica, Essa escalação. não tem nada, não tem nada de novo. Inclusive tem muita gente da imprensa dizendo que não vem.
Só que eu não consigo chegar aqui e dizer nem que sim, nem que não. Até porque quem passa a informação, quando eu pergunto, diz que estamos tentando. O problema é que você vai ficar tentando. Daqui a pouco a janela fecha e você está tentando. Dia 11 de setembro, estamos tentando. Eu não escalaria o Minda amanhã pra iniciar, tá? Por quê? Escalaria o Preciado. Amanhã Porque eu é o acho que o Juventude. Atlético precisa vai precisar de drible curto e arremate de média e longa distância. E aí eu acho que o Vitor Hugo oferece isso mais que o Minda. Aparecer mais dentro da área. Dentro da característica do jogo que eu tô pensando, eu não tiraria o Vitor Hugo ao lado ali do Cassierra pensando nisso. Bom, isto posto 11h58, só dando uma passada aqui nos palpites. Opa! Por favor, do final de semana. A Copa do Brasil é algo sui generis, né? Jogos de Copa do Brasil no final de semana e brasileiro no meio de semana, mas em virtude do Não é calendário horário na ruim do jogo do temporada. Atlético? Na verdade, nós vamos ter 2 Copas do Brasil seguidas, né? Exatamente. Isso. Fim de semana e meio de semana. Estranho, né? Diferente. Acho legal também. Galudo e Juventude, Andrezão. 2x0 Atlético. Eu também tô de 2x0. Valuzeiro. 2x0 Atlético. 1x0 Atlético. 1x0 Eu achei que a gente ia ter um consenso. Então vou no 2x0. Pronto, 2x0 Atlético. Já tá Chape todo mundo junto. Cruzeiro. Cruzeiro vence. 2x0 Cruzeiro. Eu acho que eu vou um pouquinho mais, cara. Eu posso ir? Vou de 3x0. Eu vou de 2x0 Cruzeiro. Você, Valuzeiro? 2x0 Cruzeiro. 2x0. Então Vem faz com a 2x0, gente. vamos, Fala vamos ficar também. juntos. Então eu vou de 2x0 Cruzeiro. 2x0 Cruzeiro. 2x0 Cruzeiro. Não, mas quis horário. Tem vários problemas aqui que a gente vai falar daqui a pouco, também no Juventude, então a gente vai falar daqui a pouco em